Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Trainee na Área. O meu nome é Jennifer Moreira, eu sou CEO da empresa de consultoria de carreira e sou criadora de conteúdo para jovens universitários. A carreira de trainee ela é desejada por mais de 95% dos estudantes. E isso não sou só eu que estou falando, eu vivencio todos os dias na consultoria. Eu recebo diversos jovens que têm dúvidas de como se preparar e quais são os resultados que participar do programa de trainee pode trazer para a carreira. Além disso, nós também temos os números de mercado. Tem algumas empresas que, em média, já chegaram a 78 mil candidatos. Isso nós estamos falando das principais empresas, como a Ambev e a L'Oréal, que chegou a um número de 28 mil inscritos. Esse é o quadro com 4 episódios e o meu objetivo é transmitir informações, é te orientar sobre o processo de trainee. Se a gente for traduzir o que é trainee, a gente pode usar aprendiz, em treinamento, aprendizado. Mas a nossa cultura brasileira não é somente o processo de treinar. O trainee, ele envolve um processo de aprendizado, também de treinamento, onde o jovem ele vai conduzir a sua carreira, aprender os processos dentro da empresa, para que ele possa assumir cargos de liderança ou cargos estratégicos dentro da empresa. Por isso que é tão importante você já ter um foco e já ter uma noção de qual empresa que você vai gostar, de qual empresa que você pretende candidatar ao processo de trainee, porque para cada empresa tem um processo e tem vagas diferentes. Vamos aos requisitos. O que você precisa ter para ser um trainee? Primeiro ponto que eu recebo muitas dúvidas sobre graduação. Você pode estar cursando tanto faculdade, universidade privada ou pública e até 2 anos após a sua formação. Além disso, a gente tem outros critérios, que é o inglês, ele vai estar presente em todos os processos de trainee. É no mínimo um nível intermediário, porque tem várias etapas onde você vai ter esse contato com o idioma. Sobre a área, vai depender de cada empresa. Cada empresa ela tem um objetivo específico com aquele trainee. Então, por isso, você precisa entender qual ramo que você está entrando. E, além disso, depois que você é aprovado no processo de trainee, você passa por um job rotation dentro da empresa. Então, você vai aprender sobre todos os processos de acordo com a área que você escolheu com antecedência. E o nosso último ponto é sobre idade. Não tem um critério específico para a idade do trainee, mas a gente tem um número maior de aprovação, que é em média 21 a 25 anos. E com todas essas informações, agora os nossos trainees estão na área. Eu tenho 2 convidadas que vão compartilhar sobre a experiência e a vivência que elas tiveram atuando como trainee. E você quer saber como eu encontrei todos os meus participantes? Pelo LinkedIn. E se você não sabe, o LinkedIn pode ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da sua carreira. Gabriela, seja bem-vinda ao Trainee. Estou muito satisfeita e feliz que você aceitou o nosso convite. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Oi, Jennifer. Obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela. Eu sou trainee da Uzi Minas. Me formei em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu trabalho na Uzi Minas em Cubatão, na área de processos, no laminador de tiras a frio. Bom, já temos muitas informações. Gabriela, agora a pergunta que todos querem saber. Como que foi a sua participação no processo? Como que você se preparou? Olha, bom, desde que eu me formei, né, próxima de me formar, eu já queria ser trainee. Principalmente pelo apoio e pela estruturação dos programas, né? Sim. Assim, o trainee, ele é muito valorizado, tem toda uma dinâmica de treinamento durante o tempo que você é trainee, em diversas áreas, seja de comportamento, seja áreas mais específicas da empresa, sejam alguns cursos para você melhorar suas análises estatísticas, enfim, o trainee é muito visado e muito valorizado pelas empresas. E foi por esse motivo que eu escolhi levar minha carreira por esse lado. Além disso, a maioria das empresas classifica os trainees com uma capacidade de liderança. Sim. E eu sempre tive esse cunho para o lado da gestão de pessoas. Então, a minha carreira eu quero seguir
no sentido da parte mais gerencial. Uhum. Então, eu acho que o trainee foi um início, né? O pontapé inicial para a minha carreira. Sim, sim. Principalmente que está desenvolvendo a liderança, né? E como você disse, é onde você tem a aptidão e as habilidades. E você consegue ver, Gabriela, essa diferença dos candidatos que já tiveram essa oportunidade, que tiveram esse aprendizado de participar do trainee? Sim, porque todo o processo trainee é muito difícil. Uhum. Envolve muitas etapas, foram mais de 4 meses. Sim. Começa, né, no básico, aquela triagem de currículo, e aí depois a gente tem testes online, inglês, lógica, atividades presenciais, painel com gestores, né? Eu tive até que desenvolver um projeto para esse Aham. painel, uma apresentação pessoal, então assim, como requer muito empenho e muita dedicação, e a gente passa por um funil. Tem trainees o meu, na época, foi 7.000 inscritos. Selecionaram 33. Então, somos pessoas diferenciadas. Sim. E aí eu vejo muito, em comparação com outras pessoas que entraram de outra forma, a questão mais de pensar fora da caixa que a gente tem, Aham. de dinamismo, de adaptação. Então, por exemplo, a gente também tem as rotações para conhecer outras áreas. Então, a gente consegue ver mesmo o quanto um trainee consegue se adaptar às mudanças. E no mundo de hoje em dia, que é o famoso mundo VUCA, que tudo muda o tempo todo, então a gente tem essa versatilidade. Sim. Sim. E como que foi para você se preparar para esse processo? Já falou aqui que teve várias etapas. No seu caso, teve a durabilidade de média 4 meses. Como que você se preparou? Então, eu já havia trabalhado, eu já estava trabalhando numa outra empresa, Uhum. porém foi um processo diferente e eu sempre quis trabalhar com processo. Então, eu fui atrás de um trainee que era na área de siderurgia, que era meu sonho trabalhar, porque eu sou formada em engenharia metalúrgica, Sim. que eu não queria qualquer trainee. Muita gente fala, não, eu quero um trainee e quero entrar no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa foi que eu fui muito bem decidida, foi com Aham. um objetivo. E além disso, de escolher a área, bom, quero o setor siderúrgico. Eu não queria qualquer vaga do trainee, eu queria Sim. trabalhar com processo, que é a área técnica, chão de fábrica, era meu sonho trabalhar diretamente com processo. Então, eu já fui muito bem definida. Então, assim, as etapas online, a gente vai praticando, vai fazendo aula. Eu já tinha feito intercâmbio, então o inglês tinha uma facilidade. A Uhum. questão de lógica, a gente acaba sempre pedindo ajuda para algum amigo, enfim. E na hora do presencial, eu já estava, tipo, muito focada e com o objetivo traçado. Só que uma coisa que eu tenho, assim, que eu tenho certeza, não adianta você fazer encenação. Você tem que ser você mesmo. Sim. Porque quem está avaliando, eles percebem a diferença de uma pessoa que, numa dinâmica de grupo, eu quero me aparecer, quero forçar. E não é assim. Então, seja você, seja participativo e tenha um objetivo. Eu tinha o objetivo, tanto que na etapa final, que foi o painel, na minha apresentação pessoal, eu fiz ela toda baseada num alto-forno, que é um dos equipamentos da Aham. siderurgia, mostrando que eu queria seguir a área técnica. Então, assim, eu fui bem direta. Poderia não ter conseguido a vaga, por ter, querendo ou não, estreitado os meus caminhos, mas como eu tinha um objetivo de vida profissional, então eu acho que isso me ajudou bastante. Acho que eles Uhum. viram em mim realmente uma pessoa que estava com vontade de fazer parte do time. Então, na sua forma de preparar, você fez um filtro e uma seleção pelas empresas no mercado, você já tinha o seu objetivo, você sabia qual que era a área e qual a atuação. E uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe, Gabriela, que você estava preocupada justamente com o aprendizado, não era só participar de um trainee. Você gostaria de participar de um trainee que ia gerar esse aprendizado que você já tinha como objetivo. Exatamente. Porque, assim, eu poderia entrar numa outra empresa como engenheira de processos, por currículo, enfim, outros métodos. Só que o trainee te dá aquele tempo de preparação, entendeu? Sim. Você tem um tempo para se adaptar à empresa,
e com isso e fazendo os cursos, tipo, aquele tempo de rotação para você conhecer as outras áreas. Então, eu acho que é uma forma mais de você amadurecer. E eu acho que é um amadurecimento que engrandece por todo esse aprendizado que você vem desenvolvendo, de conhecer as outras áreas. Então, você já vai com uma mente mais aberta para sua área fim. Sim. E você participou de outros processos ou esse foi o único processo? Não, eu participei, eu até me inscrevi. Teve um outro processo que eu também cheguei até a entrevista final, né? Passei por tudo, cheguei até a entrevista final, mas aí, infelizmente, não deu certo. Aí acabou que esse que eu passei não era em siderurgia e era em área comercial e qualidade, que também era uma coisa que eu não tinha certeza se eu não queria. Mas o meu sonho mesmo seria o processo, aquela engenheira, vamos dizer, raiz. Muito bom. Gabriela, para a gente finalizar, qual que é a dica que você gostaria de deixar para os jovens que estão iniciando agora e que desejam tanto ser trainees, né? Participar do programa de trainee? Gente, eu acho que a dica crucial é pesquisem a empresa. Porque eu vejo muita gente, vamos dizer, atirando para todo lado. Sim. Desesperado por um emprego. Não, gente, pesquisa a empresa. Talvez faz um teste vocacional, uma conversa com uma psicóloga. Se você ainda não tiver essa certeza da área que você quer, mas já para você ter um objetivo. Porque você tendo um objetivo, eu acho que eu tenho um cunho comercial, a logística, ou processo, enfim. Você já tendo um direcionamento, você já consegue ir mais focado. Porque eu vejo muita gente que chega no final e tem o currículo maravilhoso e não passa. Eu até brinco, tinha um menino, acho que foi nesse processo. Ele tinha feito estágio na NASA, aí eu pensei, nossa, o menino fez estágio na NASA e eu tinha estágio, intercâmbio. Mas, enfim, eu acho que eles veem muito a sua vontade de fazer parte da equipe. Então, além de ter toda a parte teórica, sei inglês, sou bem vou bem na lógica, meu currículo é sensacional, que eu acho, sim, que tem que ter o currículo bom, né? Poder fazer mais cursos, participar de centro acadêmico, fazer intercâmbio, isso tudo conta muito. Estágio, então, conta muito mesmo. Mas eu acho que o principal é você ter foco e objetivo. Você falar, é isso que eu quero. Que aí os recrutadores, eles percebem essa vontade sua de fazer parte do time. É o famoso brilho no olhar, que já me falaram bastante isso, que eu tinha brilho no olhar quando eu falava de siderurgia. Ótimo. Então, foi um dos motivos que eles também quiseram apostar em mim. Isso é muito importante e é o que os recrutadores procuram nos profissionais e nos candidatos. Não é só a parte técnica, né, Gabriela? E como você participou desse processo, sabe que é muito mais do que isso. Não é só mostrar o que você sabe fazer, é além. As suas competências, é como que você pode contribuir para a empresa, além da parte técnica, porque o técnico também vai ser aprendido. Mas Sim. E a sua contribuição para a empresa e a contribuição que a empresa vai gerar para você? Exatamente. Eu poderia não ter o melhor currículo de todos, mas eu tinha um embasamento técnico e tinha aquela vontade, porque eu posso dizer para vocês, eu amo o que eu faço. Então, quando forem escolher, escolham uma coisa. Vocês podem até errar, porque de repente fez pouco estágio, ainda não definiu a área, mas você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Então, ame o que você faz. Por isso que eu sempre digo, pesquisa bem e tenta ir já com aquele objetivo. Isso mesmo. Muito obrigada, Gabriela. E agora nós vamos para o próximo trainee. Gabriela, muito obrigada. Se alguém tiver dúvidas sobre o programa de trainee e quiser perguntar em específico para a Gabriela, pode deixar aqui nos comentários. Gabriela, muito obrigada e até mais. De nada, foi um prazer dar um pouquinho da contribuição para vocês. Boa sorte para quem está tentando e segue firme no objetivo. Isso mesmo. Obrigada. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda trainee. Como vocês podem ver, hoje nós vamos ter duas profissionais que se chamam Gabriela para poder contribuir sobre a carreira e a trajetória de trainee. Gabriela, muito obrigada por ter aceitado vir participar do trainee na área. Eu tenho certeza que terá muita contribuição para todos os jovens que têm interesse de trabalhar e participar do programa de trainee.
Bom, gostaria que você começasse se apresentando, Gabriela. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Está sendo uma honra a gente bater esse papo. Quando a gente entra num trainee, a gente tem muitas dúvidas. Uhum. E quando eu comecei a pesquisar, entender um pouco mais sobre o assunto, eu vi que não tinha muita informação para isso, pessoas batendo um papo sobre isso. Então, é muito bacana a gente ter esse espaço para a gente conversar sobre o tema. Então, bom, eu sou a Gabriela Azevedo, trabalho na empresa EJAFAC, que é uma consultoria empresarial voltada para a área de gestão, contabilidade, área financeira, de turnaround e recuperação judicial. Então, é bem bacana. Então, bom, comecei minha trajetória dentro da área de marketing. Sim. Ainda não entendia muito bem o que era marketing nessa época, mas eu sabia que eu gostava muito. E eu fui descobrindo aos pouquinhos o que eu queria para minha carreira. Fui estudar gestão de marketing, que foi uma opção minha até por conta de período. Então, assim, eu poderia estudar em 2 anos e conseguir já entrar no mercado de trabalho, que foi a minha prioridade. Então, desde os 15 eu comecei a trabalhar, antes mesmo de tudo isso. E minha carreira foi baseada na área de marketing. Terminei agora a faculdade, faz alguns meses. E eu acabei optando por ingressar num programa de trainee para justamente poder captar um pouco de todas as áreas e pensar um pouco menos como execução de trabalho e mais como gestão. De como que eu posso fazer uma gestão de equipe, como é que eu posso fazer uma gestão dentro da área que eu atuo. E também pensar nas outras áreas juntas a ela. Ótimo. A sua formação é em? Gestão de marketing. Gestão de marketing. Bom. Vamos lá, Gabriela. A próxima pergunta do nosso primeiro episódio. Gabriela, como que foi o processo de trainee que você participou? Como que você se preparou? Então, eu me preparei primeiro entendendo como que era o processo. Porque eu identifiquei que todos os processos de trainee, eles têm algumas particularidades. Então, é raciocínio lógico, inglês, algumas questões de português. Então, eu utilizei algumas questões de concurso para estudar para isso. Porque o processo, ele é muito digital. Então, é você e mais um monte de gente que está buscando a mesma vaga, com o mesmo objetivo. E pessoas, assim, maravilhosas que têm muito potencial. Então, eu foquei em trazer um currículo digital, assim, no sentido que uma máquina pudesse ler aquilo da forma que eu queria. E também estudei a parte que realmente queria naquele processo online. E depois eu fui estudando os cases, porque várias empresas têm umas ideias parecidas, e juntando com o meu conhecimento já prévio que eu já tinha. Então, a princípio, você usou estratégias de se diferenciar dos outros candidatos. Sim, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter uma estratégia, na minha concepção. E quando a gente consegue entender algum padrão e usar isso a nosso favor, é melhor, porque a gente vai conseguir visualizar o que está acontecendo, pensar, nossa, poxa, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, como que eu posso me aprimorar para conseguir atingir meu objetivo? Sim. Quanto tempo que durou o processo que você participou, Gabriela? Não foi muito longo, assim, o processo, foram poucos meses, na verdade. E aí eu tenho 2 perguntas. Primeiro, para você, qual foi o processo mais difícil, a etapa mais difícil, e qual foi a etapa que você acredita que você conseguiu executar melhor? A etapa mais difícil, eu acho que é naquele momento que as pessoas perguntam quem é você? E o que você faz, ou conta a sua história. Que antes de todo o processo, eu não me identificava assim como uma pessoa, o que eu fazia, o que eu gostava. Então, foi um processo assim que eu tive que me autoconhecer. Então, para mim, isso foi um pouco difícil, porque às vezes a gente não se pergunta o que a gente gosta, o que a gente faz, como que a gente pode agregar numa empresa, às vezes com pouco conhecimento prévio. Então, foi a minha parte mais difícil. E a parte que eu me saí melhor, eu creio que foi nas etapas online, no sentido de já ter uma estratégia um pouco mais montada, a gente ter um pouco mais de entendimento do que poderia acontecer. Aqui, curiosidade que eu tenho certeza que todos vão ter. Conta uma das suas estratégias. A minha, eu acho que a principal estratégia foi analisar todas as empresas. Então, quais empresas que estão dentro desse segmento, o que elas me inspiram, qual é o perfil das pessoas que trabalham. E aí, através disso, você consegue entender um pouco mais sobre a empresa e entender o que ela também busca. Muito bom. Para a gente finalizar, Gabriela, qual que é a dica que você deixaria para os jovens que têm interesse e que estão iniciando os programas? Acho que a minha principal dica é saber o porquê. Quando a gente tem um porquê a gente está fazendo tudo isso, a gente tem um caminho
objetivo, uma luz. Então, acho que essa é a minha principal dica, ter um objetivo, entender ele e ir atrás dele. Que bom. Gabriela, muito obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que vai ajudar muitos jovens. Muito obrigada. Bom, como vocês viram, nós já finalizamos com as nossas participantes. Eu quero deixar a minha dica final para você. Faça uma pesquisa e tenha um foco, que são as duas informações que as meninas trouxeram. Foco, objetivo e criar as estratégias para que você seja aprovado. Ser aprovado num processo de trainee é muito interessante, vai alavancar sua carreira, mas não adianta você participar de um processo ao qual você não vai ter o aprendizado que você precisa, o aprendizado que você está almejando para o seu objetivo final. É pensar na sua carreira hoje, mas também a longo prazo. E aí eu quero compartilhar uma frase para vocês que vai ter total conexão com o aprendizado dentro do trainee. Acredito ser importante ter um ciclo de feedback, onde você está constantemente pensando sobre o que fez e como poderia ter feito melhor. Então essa frase, ela resume a minha dica para você que quer participar do programa de trainee. O foco é o aprendizado e como que você vai se desenvolver, qual que será o profissional após essa experiência. Finalizando o nosso primeiro episódio, eu gostei muito de ter a sua companhia por aqui. Se você tem alguma dúvida para alguma das participantes, você pode deixar aqui nos comentários que eu encaminho e depois nós respondemos para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo se ele contribuiu para a sua carreira, porque eu escutava muitos jovens pedindo dicas e informações do processo de trainee. E se você tem algum amigo que também está participando para esse processo, encaminhe o vídeo para ele e se inscreva para você receber a notificação para o próximo vídeo. Lembrando, são 4 episódios. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo. Tchau!